Boas-vindas ao nosso grande aulão de revisão. Hoje, a gente vai vivenciar e dissecar toda a jornada de um negócio tradicional. Para quem está se preparando para a prova, esse é exatamente aquele momento de amarrar todos os conceitos soltos na cabeça. Nós vamos acompanhar o passo a passo de uma empresa, sabe, desde aquela primeira faísca da ideia até o momento mágico da venda final e, claro, do lucro. Então, preparem as anotações, porque a revisão de hoje está imperdível e tem todo para garantir que a turma inteira gabarite esse exame. Nossa agenda de hoje vai ser bem direta e estruturada da seguinte forma: 1. A jornada do empreendedor. 2. O alicerce do negócio. 3. O cliente e os rivais. 4. Comunicação e precificação. E 5. Prontos para a prova. Vamos lá, começando pelo número 1, a jornada do empreendedor, amarrando os conceitos. Passando para o número 2, o alicerce do negócio, construindo a base. Bom, todo grande negócio, seja uma imensa rede de padarias ou uma gigante loja de roupas, obrigatoriamente começa com uma fundação muito sólida, geralmente pensada por um horizonte aí de uns 5 anos. O planejamento de uma empresa, como a gente sabe, se divide em 3 níveis de atuação bem claros. Imaginem a nossa rede de padarias. Lá no topo, no nível estratégico, a gente tem a visão global do CEO para os próximos 5 anos, como, por exemplo, dominar o mercado nacional. Descendo um degrau para o nível tático, a gente olha para os departamentos com metas para um ano. Pensem no departamento de marketing planejando o lançamento de uma nova linha de bolos. E, finalmente, lá na ponta, no nível operacional, o foco é super curto, um horizonte de 3 meses focado nas equipes do dia a dia, tipo os padeiros que têm aquela meta suada de aumentar a eficiência da fornada logo de manhãzinha. E essa mesma padaria ilustra de um jeito brilhante a diferença fundamental na nossa oferta. Afinal, o que exatamente essa padaria está vendendo? Aqui a gente tem aquela separação clássica. Produto é o bem intangível, é aquilo que o cliente toca, pega e leva para casa, tipo aquele pão francês quentinho. Já o serviço é uma ação executada para atender a uma demanda específica. Por exemplo, quando essa mesma padaria oferece um serviço de buffet e organiza eventos corporativos. Percebem? São estratégias totalmente diferentes, mas que convivem super bem no mesmo negócio tradicional. Mas olha só, muita atenção aqui. Antes mesmo de qualquer pessoa assinar um contrato de aluguel para uma loja, existe um passo que é absolutamente inegociável. A gente está falando do estudo do ambiente, ou a famosa pesquisa de mercado. Parem para pensar no absurdo que seria abrir uma mega loja de casacos de inverno pesados numa cidade onde faz um calor de 40 graus o ano inteiro, simplesmente porque alguém esqueceu de pesquisar. É a pesquisa de mercado que legitima a ideia, reduz drasticamente os riscos e mostra se realmente existe oxigênio e demanda para essa empresa respirar ali. E como a gente coleta essas informações vitais? Temos 2 vias principais. Os dados primários são aquelas informações frescas colhidas diretamente na fonte. É a própria equipe gastando sola de sapato, indo para a rua entrevistar o público-alvo ou preencher questionários. Já os dados secundários são aqueles relatórios que já estão prontos, levantados por institutos de pesquisa, associações comerciais ou até aquelas revistas especializadas do varejo. As 2 vias são cruciais para entender o terreno onde a gente vai construir. Avançando para o número 3, o cliente e os rivais. Conhecendo o campo de batalha. Bom, agora que a base está firme, é hora de entrar no campo de batalha sabendo exatamente para quem atirar. Porque vamos combinar? Tentar vender de tudo para todos é a receita perfeita para o fracasso. É por isso que a gente precisa da segmentação de mercado. Imaginem uma fábrica de móveis. Ela vai dividir o mercado dela geograficamente, focando só em bairros ou cidades específicas. Aí ela usa variáveis demográficas, criando uma linha de móveis focada na renda e na idade, tipo recém-casados de classe média. E por fim, usa variáveis psicográficas, analisando o estilo de vida, mirando em pessoas que supervalorizam sustentabilidade e madeiras de reflorestamento. É literalmente um tiro de precisão. Então, a grande pergunta de R$1 milhão é: o que o cliente percebe como valor? O modelo de valor guia a empresa por 4 degraus essenciais. O exemplo clássico de comprar um carro na concessionária é perfeito para isso. O valor básico é que o carro consiga, no mínimo, andar e frear. O valor esperado é que ele venha com rádio e tapetes, que não são itens obrigatórios, mas todo mundo conta que estejam lá, né? O valor desejado é aquilo que o cliente sabe que não é padrão, mas adoraria ter, como um baita ar-condicionado ou uma assistência técnica estendida. E o topo da montanha é o inesperado, aquele brinde que cai do céu, tipo uma cesta de vinhos maravilhosa entregue na porta de casa dias depois da compra. É esse fator surpresa que fideliza de verdade. Mas enquanto a gente tenta encantar os clientes, não dá para esquecer de olhar no retrovisor.
E achar que a concorrência é só aquele rival direto na mesma rua é um erro fatal. O brilhante modelo das 5 forças de Porter serve justamente para dar esse choque de realidade. A nossa fábrica de móveis precisa ficar de olho na rivalidade direta? Com certeza, mas também na ameaça de novos entrantes, como aquelas marcas estrangeiras gigantes chegando no país. Precisa monitorar produtos substitutos, precisa saber lidar com o poder de barganha dos seus fornecedores de madeira e, claro, com o poder de barganha dos próprios clientes, que estão cada vez mais informados e exigentes. Entendendo essa guerra lá fora, como é que uma empresa avalia o próprio exército de produtos? A gente usa a famosíssima matriz BCG para analisar o ciclo de vendas e os lucros. Voltando lá para a nossa padaria. Aquele doce gourmet super instagramável que está na moda, vende muito e cresce rápido, essa é a estrela. Já o pão francês clássico, que não é novidade para ninguém e não cresce mais tanto, mas pinga dinheiro no caixa todo santo dia, essa é a nossa vaca leiteira. Aqueles produtos inovadores que a padaria acabou de lançar são os pontos de interrogação, porque a gente ainda não sabe se vão vingar ou não. E aquele salgado murcho que ninguém compra e só dá prejuízo sobrando na vitrine, esse é o abacaxi, e meus amigos, abacaxi a gente tem que cortar logo. Seguindo em frente, número 4, comunicação e precificação, lançando ao mercado. Com os produtos em mãos e o mercado mapeado, chegou a hora do show, a comunicação com o mundo. A gente tem 3 grandes pilares para divulgar a marca, e olha, a diferença entre eles despenca nas provas. Publicidade é aquele espaço muitas vezes orgânico, tipo uma assessoria de imprensa que consegue cavar uma matéria super bacana sobre a loja no jornal local. Propaganda já é um investimento pago, é aquele anúncio na rádio feito para convencer a audiência em massa. Já a promoção é totalmente uma tática de curto prazo. Ela não constrói a marca no longo prazo de jeito nenhum. Ela serve para estimular uma venda rápida ou queimar um estoque encalhado, usando cupons, descontões e aquelas clássicas promoções de leve 2, pague 1. Só que venhamos e convenhamos, de nada adianta um marketing incrível se a prateleira está vazia. A cadeia de suprimentos é a espinha dorsal de qualquer negócio físico. Esse fluxo começa lá no fornecedor inicial, passa pela produção interna dentro da loja e vai até a distribuição eficiente para o cliente final. Ter um controle rigoroso dessa cadeia é simplesmente fundamental para otimizar os recursos da empresa e, principalmente, reduzir aqueles pesados custos operacionais e de armazenagem. E para fechar esse bloco, a gente chega no coração financeiro de tudo, a precificação. Temos 3 modelos. O de baixo para cima, que é o feijão com arroz, garantindo só que o preço final cubra os custos de produção. Temos o pela média, onde a empresa basicamente olha para o lado e copia os valores do concorrente para não ficar para trás. E temos o verdadeiro santo graal, o nivelamento de cima para baixo. Essa é a estratégia mais complexa, sim, mas de longe a mais apropriada, porque ela é baseada inteiramente na percepção de valor que o cliente tem do seu produto. Pensem comigo, se a empresa construiu o valor de verdade ao longo de toda essa jornada, o cliente simplesmente aceita pagar mais. E por fim, número 5. Prontos para a prova? Pessoal, o ciclo está completo. A nossa jornada passou pela fundação estrutural lá dos 5 anos. A gente fez pesquisa de mercado, reconheceu o ambiente, entendeu os clientes e as forças ocultas da concorrência do Porter. Dominamos as vitrines usando a matriz BCG e finalizamos entendendo aquelas estratégias cruciais de comunicação e como cobrar o preço certo. A grande sacada aqui é que toda a jornada do empreendedorismo tradicional está agora organicamente conectada na cabeça de vocês. Esses conceitos não são mais peças isoladas, eles formam uma história única e totalmente lógica, que vai desde o plano de negócios até o momento em que o cliente abre a carteira com um sorriso no rosto. O conselho final é simples: respirem fundo, confluem nesse conhecimento suado que a gente acabou de revisar. Leiam as questões com calma, lembrem da padaria, da loja de roupas, da fábrica de móveis e vão lá arrasar e gabaritar essa prova. Um excelente exame para toda a turma e até a próxima.